Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai prosseguir nosso assunto de cálculo 2, né? Só que o que acontece? Como vocês fizeram o cálculo um e eu sei que foi um pouco corrido, e eu acredito, né, pelo que eu fiquei sabendo, que vocês viram muito pouco a respeito de limite, né, de função, então eu decidi, antes da gente partir para o conceito de limite de função, na verdade, antes de falar de derivada, né, eu decidi falar um pouco sobre limite de função de uma variável. Eu quero gastar só 2 aulas com isso, para a gente poder focar o final do curso todo em, em derivada, né? Por quê? Né? Porque derivada é o assunto que mais tem aplicação, tá bom? Então a gente vai chegar em breve aí nesse conceito, né, de derivada. E aí tem mais aplicações e aí a coisa vai ficar mais interessante, tá bom? Então na aula de hoje e também na próxima aula, eu quero falar sobre limite de função de uma variável, no caso, né? E também, né, o gancho também vai ser para poder falar de continuidade, né? Então falar de limite e depois a gente trata de continuidade. Muito bem. Pessoal, então, só para a gente relembrar algumas coisas, né? Antes de chegar nas definições, a ideia intuitiva, né, de limite é a ideia de chegar em um ponto, né, chegar em um lugar ideal, né, chegar num ponto que é ideal, mas ele não é atingível, né? Então, olha o que eu estou dizendo, né? Então, primeiro exemplo aí, né, o zero absoluto. Então, se vocês estudaram, se lembram, na verdade, de química lá no ensino médio, né, vocês viram que existe uma temperatura em que todas as partículas elas param de se mover, né? Todas as moléculas elas ficam estáticas, né? Não existe nenhum tipo de agitação. Esse momento, nessa temperatura, ela é registrada como zero absoluto, né? Em graus Celsius é menos 273,15 graus, né? Isso em graus Celsius. E nessa temperatura nada, absolutamente nada se mexe, tá bom? Porém, essa temperatura ela pode ser aproximada, né? Então a gente não consegue atingir exatamente ela. Ou seja, ela é um ponto limite, né? Ela é o limite que a gente consegue chegar. É nela que a gente não consegue, digamos assim, né? A gente não consegue ultrapassar esse limite, né? Então, quando se faz os cálculos para poder chegar nesse valor, esse cálculo foi feito usando o conceito de limite, tá bom? Outro exemplo, né, de economia. Então, os economistas falam que o lucro, né, de um mercado ideal e os engenheiros que determinam a eficiência de um motor em condições ideais, eles estão, na realidade, né, trabalhando com situações limite. Né? Ou seja, não existe, né, um mercado ideal, não existe um motor ideal. Porém, na hora de fazer os cálculos, na hora de trabalhar com os cálculos, né, é feito, né, no mundo ideal, usando os conceitos de limite. Né? Então, o limite, pessoal, ele é muito útil em diversas áreas, tá bom? Para a gente aqui, ele vai ser uma ferramenta crucial, né, para a gente poder trabalhar com derivadas. Tá? Nosso intuito aqui é falar de derivada e precisamos dos conceitos de limite. Tudo bem? Pessoal, muito bem. Olha só, eu trouxe um exemplo aqui que a gente vai resolver usando um conceito intuitivo, tá? Sem formalização, por enquanto. Talvez algum de vocês já tenham visto, talvez a professora Camila passou esse mesmo exemplo, enfim. De qualquer maneira, né, o que o exemplo diz? Ele considera a seguinte situação, né? Um gerente, ele determina que quando uma certa porcentagem aqui, né, aí por isso que chama de X, poderia ser 30%, 20%, né, da capacidade de uma fábrica estão sendo usados, né? Então, quando essa certa porcentagem está sendo usada, o custo total de operação, né, que é chamado de C aqui, em centenas de milhares de reais, né? Então, por exemplo, 100 mil, né? 100 mil
200 mil, né? Centenas de milhares, tá bom? Então, em centenas de milhares de reais, onde o C, né, a função que te dá exatamente o custo da operação, tem essa estrutura, né? É uma função, pessoal, é uma função. Então, quando eu coloco a porcentagem, né, que eu uso, a minha função aqui me dá o custo. Então, se eu estiver usando 50% da capacidade da fábrica, qual será o custo associado? Aí eu consigo colocar aqui e calcular C de 50, tá bom? E se eu estiver usando 70, a mesma coisa. O custo em usar 70% da fábrica, tá bom? Uma unidade de medida, né, pessoal, é a porcentagem e a outra é milhares de reais, tá bom? Pessoal, veja só, né? Então, esses são os dados do nosso problema. E aí, né, o que o exercício aqui, o exemplo, né, ele está pedindo, né? Ele diz o seguinte: a companhia ela tem, né, uma política de manutenção preventiva, né, que procura assegurar que a fábrica esteja sempre, pessoal, sempre funcionando com 80% da capacidade máxima, tá bom? E aí vem a pergunta: que custo o gerente deve esperar quando a fábrica está funcionando neste nível de produção ideal? Olha só o conceito ideal, pessoal. A gente trabalha, né, no idealismo, né, nas coisas ideais, nos cálculos ideais, nós trabalhamos com limites, tá certo? E aí, pessoal, vem a seguinte questão, né? Se, né, ele quer saber o custo em usar 80% da fábrica, né, na teoria, basta que calculemos C de 80. Basicamente, é só calcular isso, tá bom? Isso, né, se eu calcular substituindo ali na minha fórmula, eu tenho 8 vezes 80 ao quadrado, né, onde tem o x, eu vou colocar 80, menos 636 vezes 80 menos 320. Dividido, tudo isso dividido por 80, né, ao quadrado, menos 68 vezes 80, menos 920, ou 960, tá? Gente, antes de resolver a conta, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver o termo de baixo, tá? Então, eu vou abrir aqui, olha só. Vou fazer a conta aqui na calculadora, para a gente poder ganhar tempo. Então, veja, ó, 80, né, ao quadrado, 6.400, menos 68 vezes 80. Quanto que dá isso? 960. 960, pessoal, menos 960 vai me retornar de resultado zero. Então, pessoal, não interessa o valor que dê aqui em cima, tá? Não interessa. O problema apareceu porque a gente tem uma divisão por zero, tá? Gente, divisão por zero é um pecado. Não pode, né? Proibido, terminantemente proibido. Não dividirás por zero. Primeiro mandamento da matemática, tá, pessoal? Não dividirás por zero. Ah, professor, mas e se o número de cima fosse zero? Não interessa. Não se divide nada por zero. Não divide por zero, tá bom? Nem 0 por 0, nem 1 por 0, nem 1000 por 0. Não se divide por zero, tá bom? Toda vez que vocês forem realizar um cálculo e surgir no cálculo de vocês uma divisão por zero, saibam que o seu cálculo precisa ser repensado, tá? Se você estiver trabalhando com limite, ou provavelmente uma situação que permita o uso de limite, então use limite. Se não, revise os seus cálculos, tá? Divisão por zero não pode. Muito bem, gente. E aí? Como então calcular esse custo, já que a função aqui, quando eu calculo C de 80, me dá uma divisão por zero? O que fazer, né, pessoal? O que eu faço? Gente, é nesse momento que a gente aplica o limite. Como a gente vai aplicar o limite nessa situação? Olha só, olha essa tabela aqui, tá? Veja, gente, essa tabela ela tem uma divisão muito simples, tá?
essa primeira coluna é justamente o valor que o X assume e seguido do custo, né? Ou seja, o X é a porcentagem, né, de utilização da fábrica e o custo, né, por utilizar a fábrica, essa porcentagem, tá bom? E aí, gente, aqui em cima a gente tem os valores associados, né? Olha só, que interessante. Nós sabemos que se a gente aproximar, né, se a gente estiver aproximando de 80% do uso, então digamos aqui, ó, a gente está em 79,8% do uso da fábrica. Se a gente estiver em 79,8%, o custo de operação é 6,99782, tá? Lembrando, pessoal, isso aqui está em centenas de milhares de reais, tá bom? Então, isso aqui está em centenas de milhares de reais. Depois aqui é só multiplicar, né? Por exemplo, se fosse 6, digamos que fosse 6, só para facilitar a conta. Se fosse 6, aí ser 6 vezes centenas de milhares, né? Então, é 100 vezes 100 mil. 6 vezes 100 mil, desculpa. Então, 600 mil, tá bom? E assim por diante. Então, gente, olha só. O custo, né, estaria aqui em R$ 699.782. E isso chegando perto de 80% do uso. Se eu aumentar mais um pouquinho, em vez de 79,8, 79,99. Olha só, o custo foi para R$ 699.989 e assim por diante. Gente, eu poderia continuar o processo, né? Poderia. Só que, né, se eu calcular, né, com 80, se eu calcular C de 80, vai dar problema. Vai dar problema. Mas a gente viu que o C, né, de 79,99999 é 6,999. Então veja, pessoal, se a gente ir pela esquerda, a gente está vendo, né, que enquanto mais próximo de 80, né, a porcentagem fica, o custo fica mais próximo aqui de 7. Né? No caso aqui seria 700 mil. Aqui, pessoal, isso a gente está andando, né, pela esquerda. Se a gente estiver vindo, pessoal, pela direita, ou seja, né, pegando valores maiores do que 80, então veja, 80,04, né, 80,001, está só diminuindo, né? 80,00001. Olha só, né? O custo ele vai só diminuindo e vai se aproximando, né, de 7. Então, analisando essa tabela, a gente é seguro, né, a gente dizer que o C de 80, né, o C de 80 aqui é 7. 7 o quê? 7 centenas de milhares de reais, né? No caso aqui seria 700 mil, tá bom? De custo. Então, pessoal, como que a gente faz para formalizar essa ideia, né? A gente vai formalizar, então, assim, só para recapitular, antes da gente ir para a formalização, entendam, né? A gente fez uma aproximação pelas duas laterais do nosso ponto ideal. O ponto ideal, pessoal, é 80. E 80 sempre dá problema se a gente substituir diretamente. Então, o que a gente fez? A gente fez uma aproximação pelas laterais do 80 para poder entender como, né? Como que essa função aqui, como que essa função se comporta próximo de 80. Como que ela se comporta? Porque após a gente fazer essa análise de como ela se comporta próximo a 80, é possível a gente saber de fato como ela se comporta em 80, tá? Então a gente analisou o comportamento dela próximo do objetivo e a gente inferiu que no objetivo ela vai ter um valor lá tal, beleza? Então, gente, olha só, para formalizar, né, o conceito, a gente diz o seguinte, né? Então, lembre-se, aqui a gente chamou de f, mas no nosso exemplo a função era c de x, tá? Só para relembrar. Então, lembrando, se f de x se aproxima de um número L, quando x se aproxima de um número C, tanto pela esquerda quanto pela direita, L é o limite de f de x quando x tende a C. Nossa, professor, essa frase é impossível de entender. Calma, gente. Olha só.
Vamos lembrar do nosso exemplo, tá? Vamos pegar no nosso exemplo. O que o nosso exemplo dizia era o seguinte: quando o x ele estava chegando perto, olha só, vou passar uma setinha, chegando perto de 80, o que estava acontecendo com o nosso f, né? Que no caso lá era c. O nosso c de x estava chegando próximo de 7. Então, vamos trazer para a definição. F de x aqui é o nosso c de x, né? L é justamente, pessoal, o 7 do nosso exemplo. O x é o próprio x, tá? Não mudou. Se aproxima de um número c. Quem é o número c? O número c aqui, no caso, é o 80. Pela esquerda como pela direita. Olha só, gente, o que a gente fez nessa tabela aqui anterior? A gente aproximou o x pela esquerda, né? Aproximou de 80. E aproximou também, né? Pela direita agora, o x de 80. A gente está chegando próximo de 80, né? Estamos aproximando, estamos tendendo a 80. Então, quando a gente fez o x chegar próximo de 80, tanto por um lado quanto por outro, a gente observou, né? Quando essas duas coisas acontecem, que o c de 80 vai, né, chegando próximo de 7. Então, é isso, né, que a nossa definição diz. Quando o f, né, o se, né, se f de x se aproxima de um número L, quando o x se aproxima de um número C, tanto pela esquerda quanto pela direita, então L é o limite de f de x, né? Em outras palavras, né, o limite com x, olha só, tendendo para o nosso C, né, o limite de f de x com x tendendo a C, é o nosso L, né? No nosso caso ali, no nosso exemplo, a gente fez limite de c de x, né? Só mudou o nome da função. E o x, pessoal, x aqui tendia a 80. E isso aqui no final deu 7. Então veja, o L aqui é o 7, o f de x é o nosso c de x, e o nosso czinho pequeno, né, no caso, é 80, tá? Não confundir o c pequeno com a função c grande, tá bom, pessoal? Esse c grande aqui é do exemplo anterior, que é o custo, e o czinho pequeno aqui é só um número, tá bom? Pessoal, então, a gente vai trabalhar agora com esse conceito, né? Como que a gente faz para calcular esses limites? Toda vez que a gente calcular um limite, né, para saber se o limite existe, a gente tem que calcular os limites laterais, né? O limite só vai existir, pessoal, quando os limites laterais forem iguais, ou seja, quando o x ele tender para 80 pela esquerda e o x tender a 80 pela direita, tá bom? Então, o 80 menos aí, pessoal, é o x tendendo pela esquerda, enquanto o 80 mais é o x tendendo a 80 pela direita, tá bom? Pessoal, eu sei que é complicado, pode ser um pouco difícil, mas, né, o melhor jeito de entender é com um desenho, tá bom? Então, vamos entender, vamos pensar, né, que a gente está olhando aí para o gráfico dessa coisa. E agora, pessoal, a gente tem uma função com o seu gráfico, né? Qual é o gráfico? Essa seta, esse traço preto, né, que está na tela, é o nosso gráfico, tá bom? Ele é o nosso gráfico. Veja, quando eu estou olhando aqui o x, né, o x ele está chegando à esquerda e à direita do nosso c, né? Ele está chegando próximo aqui. E aí, pessoal, se eu fosse olhar a imagem do c pelo gráfico, veja, ó, tá dando o nosso L aqui, ó. Tá bom? Então é isso que significa o limite, né? O limite de f de x com x tendendo a c, isso significa que isso é igual a L, né? Quando essa coisa aqui acontece, nós temos esse gráfico que vocês estão vendo, né? À medida que o f de x se aproxima de L em ambas as laterais, né? O x está se ele está se aproximando em ambas as laterais, o x está se aproximando do c em ambas as laterais. E por fim, né, os pontos em cima do gráfico, eles vão chegando mais perto e mais perto do nosso ponto desejado, que seria o c e L, né? Se eu trocar a cor aqui.
Então aqui, pessoal, ó, os pontos eles vão chegando próximos, né? Eles vão se aproximando, ó. E por fim eles convergem no mesmo lugar, né? Que lugar é esse? É o ponto CL, né? C na coordenada x e L na coordenada y, né? Que é f de x, tá bom? Então, pessoal, o conceito de limite é esse, graficamente, né? E teoricamente a gente já viu os dois conceitos. Agora, eu trouxe agora, né, um pequeno probleminha para vocês, né? Como eu sei que muitos, né, ainda assim, se lembram, né, do conceito de limite, viram isso em cálculo 1, eu não vou ficar fazendo exemplos muito fáceis e muito triviais, tá? Eu vou pegar uns exemplos que são mais chatos, tá bom? São mais problemas. Primeiro, então, olha só, a gente tem uma função, tá? A gente tem uma função. E aí, o exercício aqui no caso pede que a gente calcule o limite, né, de x tendendo a 1, né, de f de x. Ou seja, o que acontece com essa função quando o x tende para o f de x. O que acontece? A gente vai descobrir agora. Veja, olha só, vou fazer aquele mesmo esquema, tá, gente? Primeiro, eu vou pegar o x, né? O x aqui eu vou até dividir assim. Vou fazer assim. Vou escrever assim, ó, x tendendo a 1 pela esquerda, tá bom? X tendendo a 1 pela esquerda. Então, o x aqui, ele vai começar valendo um número bem próximo, 0,9. Se x é 0,9, quanto que vale f de 0,9? Quanto que vale? A gente faz essa conta, né? Só para ganhar tempo. Não vou ficar calculando isso na mão. Então veja, olha só, 0,9, a gente tira a raiz disso, né? Subtrai 1. Isso aqui me deu em cima, né? Olha só, raiz de 0,9 menos 1 dividido por 0,9 menos 1. Isso aqui me deu, pessoal, olha só, me deu 0,05 1 e 3, né? Vou colocar negativo aqui, aproximadamente, tá, gente? Aproximadamente, dividido por menos 0,1, tá bom? Que é 0,9 menos 1. Se você não tem muita facilidade em fazer conta com vírgula, sugiro que use a calculadora para não errar, né? Mas, o 0,9, imagina que é como se fosse um 90, né? Imagina assim, né? Imagina 0,9 como se fosse o 90, né? Imagina assim. Imagina 1 como se fosse o 100, tá, gente? Então, a diferença que daria 10, né? Então, se 0,9 é 90, 10 seria 0,1, tá? Então, a diferença aí. E deu negativo, pessoal, por quê, né? Porque imagina, é como se você tivesse 90 centavos e tivesse devendo R$1, né? Então, você tem 90 centavos e deve R$1. Se você pagar, você ainda vai ficar devendo 10 centavos, tá bom? Então, aí, só a título de ajuda, né, para fazer a conta. E aí, pessoal, aqui, né, eu vou pegar esse resultado e vou dividir por 0,1, tá? 0,1. E aqui eu não coloquei o sinal, porque não precisa, tá bom? Não precisa colocar o sinal. E aí, gente, olha só, dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Ah, professor, por quê? Não vou explicar isso agora, tá, gente? Se vocês quiserem entender, no atendimento eu posso explicar essas coisas mais básicas, tá? Aqui a gente está com um pouquinho de pressa. Então, olha só. Então, dividido por 0,1, a primeira coisa que eu fiz foi cortar os dois sinais, e aí ficou positivo, tá? E essa coisa aqui me resultou em 0,5. Vou dizer aqui 1,3, tá bom, 1,3. Tá? Não vou aproximar muito, não. Então, veja, pessoal, o x aqui, ó, 0,9 me deu esse valor. Se eu continuar fazendo isso, ó, agora, em vez de pegar 0,9, eu pegar 0,99, esse número aqui, mais, né, ele vai se aproximar mais ainda do número que eu quero, tá bom? Do número que eu desejo chegar no resultado. E aí, gente, né, a mesma coisa acontece se eu fizer ao contrário, né? Se eu fizer aqui, ó, o x tendendo a 1. Agora, em vez de ele tender pela esquerda, ele chegar pela direita, o que significa chegar pela direita, né? Significa que ele vai pegar, por exemplo, 0,9
0,1, por exemplo. Ele está chegando próximo de 1, mas ele está maior do que 1 ainda, né? Então, eu peguei um próximo de 1 que é menor e um próximo de 1 que é maior. Se eu fizer o mesmo cálculo, né? Ou seja, se eu pegar x igual a 1,01, né? Se eu só tirar essa calculadora do meio aqui, minimizar ela, né? E eu calcular f de 1,01, isso aqui vai me dar o quê, né? Raiz de 1,01. Desculpa interromper. Oi. É que quando você tá falando, a sua voz tá falhando, só que é só o meu. Vê com o pessoal aí. Pessoal, minha voz está falhando muito para vocês? Não, aqui tá bom, professor. Tá bom, Juliano? Mais alguém aí tá falhando? Então, então eu vou sair e entrar de novo. Tá. Pode ser a internet dela também, né? Não sei. Mas também qualquer coisa a aula fica gravada, né? Só pegar a gravação aí também, nessa parte que ficou ruim, reassistir a gravação. Tenho certeza que tá boa, porque eu tô gravando ela direto no computador aqui, então não tem problema. Será que ela volta agora? Vou escrevendo isso aqui enquanto isso. Vai que ela voltar, pergunta para ela, né? Ou ela pergunta para a gente, né? Então, olha só. Então, o que eu fiz, né? Então, primeiro, eu me aproximei do 1 pela direita, e agora, né? Perdão, primeiro me aproximei do 1 pela esquerda, né? E agora estou tentando me aproximar do 1 pela direita. Então, eu peguei um número um pouquinho maior do que 1, né? E vou calcular quanto que é f desse número, né? E aí, de novo, eu vou fazer a conta aqui na calculadora para a gente poder facilitar a nossa vida, né? Então, eu vou limpar aqui. Olha só, vou calcular a raiz de 1,01. Então, a gente calcula a raiz disso. A raiz disso deu 1,004, né? E lembre-se, a gente vai subtrair 1 dessa coisa, né? Então, subtraímos. A Luna voltou. Vamos ver se melhorou, né? Melhorou aí, Luna? Ou nada? Melhorou sim. Melhorou? Então, Luna, igual eu estava explicando aqui, a única coisa que eu fiz aqui foi calcular f de 1,01, né? Então, ou seja, onde tinha o x aqui, eu coloquei 1,01, né? Só. Então, eu coloquei em cima e embaixo. E agora eu estou fazendo o cálculo na calculadora, que é para poder facilitar a nossa vida. Então, calculei a raiz de 1,01 e subtraí 1, tá? Isso me deu 0,00498. Dividido, de novo, né, por 0,1, tá? E aí, gente, olha só. Quando eu divido isso aqui, né, por 0,1, a mesma história, a mesma coisa que multiplicar por 10, né? O que eu faço é matar um dessas casas decimais, né? Então, em vez de ter duas aqui, né, vai ter só um agora, tá? Ou seja, 0,0498, tá bom? Veja, gente, olha só. Esse número e esse número, eles estão muito próximos de que número, né? Deixa eu até tirar a calculadora da frente. Eles estão muito próximos de quê, né? Estão muito próximos de 0,5, né, gente? Muito próximos mesmo. Veja, eu estou falando de 0, tá faltando uma casa decimal aqui, acho que eu devo ter copiado errado, gente. Pera aí, deixa eu só olhar aqui se eu copiei errado. Só um minutinho. Cadê, gente? Raiz de 1,01. Tô faltando. Aí, ó. Copiei uma casa decimal sem querer, né? Aqui não é. Aqui não é 0, aqui tá faltando, passando uma casa, né? Aqui é 0,0498.
aí divide isso por 0,1, aí sim, né? Aí vai dar 0,498. Agora sim. Tinha comido um zero ali, tá? Então, gente, o que está acontecendo, né? Então, aqui, né? Esse número, 0,49 e 0,51 aqui, é muito próximo de 0,5, né? Então, é isso que vai acontecer. Então, quando eu tender o x a 1, o f de x vai chegar próximo desse valor, né? E como que eu vou garantir isso de fato, né? Como é que eu posso garantir isso sem medo de errar? Eu tenho que fazer o cálculo formal do limite, né? Eu tenho que calcular esse limite. Então, como que eu faço esse cálculo? Veja, vou pular uma página aqui e vou fazer esse cálculo bem aqui no canto, tá? Depois a gente olha para esse gráfico. Por enquanto, eu vou fazer só o cálculo. Olha só, pessoal, eu vou olhar, né, para essa divisão e, de novo, se a gente simplesmente, eu vou até colocar isso aqui para ficar bem claro, tá, gente? Se eu simplesmente calcular f de 1, que é onde o x está tendendo, eu vou ter um problema. Por quê? Porque eu vou ter uma divisão por zero, gente. Lembrando, ó, raiz de 1 menos 1 dividido por 1 menos 1. Isso aqui, pessoal, é 0 sobre 0. De novo, a gente não divide por zero. A gente não divide por zero de maneira alguma. Então, pessoal, calcular f de 1 diretamente não é uma opção, tá bom? A gente tem que superar essa dificuldade. Como que a gente faz isso? Eu vou olhar para o f de x, né, que só vou colocar a definição dele aqui, ó, essa função, ó, x menos 1 dividido por x menos 1. Eu preciso, pessoal, enxergar nessa função uma maneira de retirar a determinação, tá? E existem algumas maneiras, tá bom, gente? Existem algumas maneiras. Existe uma maneira bem prática, que é a diferença dos quadrados, tá bom? Eu vou escrever ela no canto aqui, ó, em outra cor. Depois vocês pensem a respeito, né? Façam a conta mesmo, vejam se é verdade, né? Olha só, quando eu multiplico A mais B, quando eu multiplico isso por A menos B, isso aqui, o resultado disso aqui é A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? Produto da diferença de dois quadrados, tá? Famosa diferença dos dois quadrados. Ó, professor, por que? Como assim? Façam em casa, tá? Sentam e façam em casa. Então, é só fazer a distributiva e vocês vão ver que isso é verdade. Então, quando eu multiplico A mais B vezes B menos A, sempre dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Sempre vai dar, beleza? Então, gente, aqui eu vou usar essa ideia. Olha só, qual que vai ser a ideia, né? Em cima aqui, eu vou repetir, né, o termo. Mais embaixo, eu consigo enxergar, né, x como sendo o meu A ao quadrado e o meu 1 como sendo o meu B ao quadrado, né? Esse cara vai ser o x, esse cara vai ser o 1. Por quê, né? Porque se o x é A ao quadrado, então, pessoal, o A é igual a raiz de x. Tá certo? A mesma coisa com 1, né? Olha, se o 1 é B ao quadrado, então o B ele vai ser 1. Ah, professor, o B podia ser menos 1? Podia também. Só que aqui, né, no nosso caso, ele ser mais ou menos 1, tanto faz. Tá bom? Não vai mudar em nada. Então, pessoal, eu meio que peguei a parte positiva. Mas a ideia é a gente enxergar isso como diferença de quadrados, né? Por quê? Porque aqui eu consigo escrever agora sim, ó, raiz de x, né? Mais 1 vezes raiz de x menos 1. Gente, se eu fizer a distributiva aqui, eu volto para esse termo de cá. Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou usando um truquezinho, né? Um truquezinho. Uma continha para que eu possa usar essa relação em vermelho, que a gente chama de diferença dos quadrados, porque assim, gente, eu consigo cortar algumas coisas. Veja, quem eu vou cortar nessa situação aqui, né? Deixa eu tentar apagar isso aqui. E veja, olha só. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Quem eu corto agora, né? Se a gente observar com atenção, né? Esse termo x menos 1, ele está multiplicando e dividindo embaixo.
Então eu posso simplesmente cortá-los? Depende, né? Eu posso cortar se o x não for 1. Se o x não for 1, eu posso cortar. Por quê? Porque se o x for 1, esse termo de cima vai ser 0 e o de baixo vai ser 0 e não pode dividir 0 por 0. Então, gente, preste muita atenção no que eu estou dizendo. Eu posso fazer essa simplificação desde que eu esteja no limite, eu esteja trabalhando dentro do limite. Por quê? Porque no limite o x nunca é 1. O x ele sempre se aproxima de 1, mas ele nunca atinge o valor 1. Né? O conceito de limite, lembra do primeiro conceito que eu passei aqui? Sobre a menor temperatura, né? O menos 273 graus Celsius, ele é a condição limite, ele é o ponto limite, tá bom? Ele é no limite. A gente nunca chega nele, mas a gente chega infinitamente próximo, tá bom? Esse é o grande conceito. Por exemplo, né? O que eu estou dizendo é que eu não posso cortar direto aqui se eu não estiver dentro do limite. Em outras palavras, pessoal, eu vou calcular assim, ó, limite com x tendendo a 1. Agora sim, eu posso calcular, né, o limite de f de x, e aí sim eu posso escrever raiz de x menos 1 dividido por raiz de x mais 1 vezes raiz de x menos 1. Agora sim eu posso cortar. Por que eu posso cortar? Porque dentro do limite o x nunca vai ser 1. Então agora sim eu venho, simplifico esse termo com esse termo. Eu tenho certeza que eu não estou dividindo por zero. Tá? Dentro do limite eu posso fazer isso. Essa coisa aqui será igual a 1 sobre raiz. Eu comi o limite, tá, gente? Limite com x tendendo a 1 da divisão de 1 dividido por raiz. Opa, raiz muito grande. Raiz de x mais 1. Ó, gente, se eu esquecer o limite, vocês me corrijam. Mas se vocês esquecerem o limite, na hora de responder as questões, eu tiro o ponto. Beleza? Não pode esquecer de escrever o limite, tá? Tem muita gente que começa com o limite aqui e chega no final, o limite sumiu. Fez isso, perde ponto. Beleza? Só eu que posso, vocês não podem não. Então, olha só. Isso aqui é igual a quanto? Agora sim, né? Por que eu posso agora, pessoal, simplesmente substituir o x pelo 1? Por que eu posso simplesmente substituir? Porque agora eu não tenho uma indeterminação. Eu não estarei dividindo por zero, né? Veja, quando, né, o meu x for 1, aqui embaixo eu vou ter 1 mais 1, que é 2. Eu não vou ter divisão por zero, que é um problema, né? Eu não terei o grande problema da divisão por zero. Então, pessoal, aqui ó, é simplesmente eu dividir, né? Agora sim o limite some, tá, pessoal? E substituir o x pelo 1. Raiz de 1 é 1, tá? Então, isso aqui é 1 sobre 1 mais 1, que é conhecido como meio, que é conhecido como 0,5. Veja, né? O que eu tinha dito? Que o nosso limite aqui estava chegando próximo de 0,5, tá bom? Então, é essa a ideia de calcular um limite, pessoal. A gente vai aproximar em ambos os lados, claro, mas, né, existem alguns truques, né, que a gente pode fazer para evitar fazer grandes cálculos. Veja, se eu tivesse que ficar repetindo isso aqui, né, quantas vezes eu teria que fazer isso? 9, 9, 9, 9, aí eu calculava o f, dava um número, blá, blá, e aqui a mesma coisa, eu teria que pegar o próximo aqui, teria que ser 0,01, depois 1,0001, entendeu? Então, para que eu não tenha que fazer esses grandes cálculos aproximando, né, o limite em ambas as direções, né, tanto pela esquerda quanto pela direita, eu posso simplesmente usar um truque. Veja, né? Foi simplesmente a gente usar esse truque, né? Daqui para cá, né? A gente resolveu o nosso problema, né? A gente foi lá, usou essa diferença dos quadrados e a gente conseguiu, enfim, né, calcular quanto que vale o limite. Veja, né? Quando a gente desenha o gráfico dessa nossa função, é justamente o que acontece, né? O gráfico da função é esse em preto, né, que está aqui. E aí, pessoal, ó, o 0,5 é essa retinha, ó.
toca bem nesse ponto aqui. E o 1 está aqui, né? Quando o x tende pela direita, ou pela esquerda, né? Os valores que vão tender pela esquerda, por cima ou por baixo do 0,5, né? E aí, no final, né, no limite mesmo, a gente vai tender para esse ponto, tá? Onde o x é 1 e o y é 0,5, né? Ou seja, o f do x vai ser 0,5, tá certo? Eu sei que, às vezes, numa primeira olhada, pode ser um pouco complicado e trabalhoso, enfim. Mas eu tenho certeza que vocês vão pegando o jeito da coisa, né? Toda vez que a gente for resolver um limite, basicamente a gente vai olhar para esse limite, ver se o limite não tem indeterminação, porque se o limite tiver indeterminação, a gente tem que fazer algum tipo de manipulação para resolvê-lo. E aí a gente vai simplesmente substituir o valor do x ali dentro do limite e está resolvido, tá certo? Geralmente a gente resolve assim. Esse valor aí, professor, ainda assim ele é uma aproximação, né? Você fala o 0,5? 0,5. Então, o 0,5 ele é como se fosse assim, é como se fosse o valor ideal. A gente nunca chega nele, não é que ele é uma aproximação, porque ele é um número exato, mas ele é um valor ideal, é como se fosse um ponto a ser alcançado, uma coisa assim, como eu posso dizer, é uma coisa fictícia. A gente nunca chega nele, mas a gente chega muito próximo a ele. Igual aquele exemplo lá da economia. A gente não tem um mercado ideal. A gente pode até fingir que existe, mas não existe ideal. Não existe um motor ideal. Só para lembrar, né? Um motor ideal, pessoal, é um motor que não tem perda, né? Ou seja, ele recebe o combustível, ele transforma 100% do combustível em energia sem perder nada. Não existe, né? Essa coisa ideal não existe. É um limite, é um ponto que a gente sempre busca alcançar, mas a gente nunca chega. Eu não chamo de aproximação, Juliano, porque é um número exato. Mas é um número exato que a gente não consegue chegar perto dele nunca, né? A gente sempre chega perto, mas nunca chega nele. Entendeu? Tá certo, obrigado, professor. De nada. Beleza, pessoal. Então, deixa eu ir para frente. Olha só, aqui tem algumas propriedades e geralmente nos cursos de cálculo 1 a gente prova cada uma dessas propriedades. E são demonstrações, algumas muito simples e outras muito chatas, né? Que envolvem algum tipo de manipulação. Eu não vou provar, porque realmente a gente não tem esse tempo. O foco aqui é outro do curso. Eu não vou ficar batendo em cima disso aqui. Mas são propriedades que são extremamente úteis para resolver alguns problemas. Então veja, né? As duas primeiras propriedades, né, que é a parte de linearidade, é simplesmente o seguinte, né? O limite de uma soma é a soma dos limites, tá, pessoal? E o da subtração também, né? Então a subtração de o limite de uma subtração é a subtração dos limites. Essas coisas, né? Elas são imediatas, assim, na hora de provar é fácil, mas a gente precisa sempre, pessoal, garantir que cada um desses limites existam individualmente, tá bom? Precisa existir. Em outras palavras, né, se eu estiver calculando assim, ó, limite, tá? Limite de x ao quadrado mais 1 sobre x, com x tendendo a zero, tá? Olha só o problema, né? Tá na cara, né? Onde está o problema? O problema mora bem aqui, ó. Quando, né? Se eu quiser aplicar essa propriedade aqui, ó, a primeira propriedade, ela vai furar. Por quê? Porque o limite aqui do nosso g, né, que seria a segunda coisa aqui, não existe, né? Esse limite aqui não existe, ó. Limite, né, com 1 sobre x, né, de 1 sobre x com x tendendo a zero. Quanto que vale isso aqui, né, pessoal? Se eu substituir, isso aqui é 1 sobre 0. 1 sobre 0 não pode, gente, não pode dividir por 0, tá bom? Então, pessoal, aqui, né, essa propriedade, ela fura, porque um dos dois não existem. Mas, se fosse, por exemplo, né, ao invés de 1 sobre x fosse x, então os dois existiriam. Então eu poderia separar esse limite, né? Eu poderia escrever assim, ó, limite de x ao quadrado com x tendendo a zero, mais limite de x
com x tendendo a zero. Poderia fazer assim, tá bom? E aí funcionaria muito bem, né? Por quê? Porque cada um dos dois existem separadamente, tá bom? Então, as propriedades de limites, elas dependem da existência de cada um deles individual, tá? Então, a soma do limite, o limite de uma soma é a soma do limite? Sim, se existir, tá? Isso, pessoal, isso é muito bom para colocar num VOF, tá? De um questionário. Eu posso colocar isso num questionário, um VOF para vocês e perguntar, né? O limite de uma soma é sempre igual à soma dos limites? Sim ou não? Não. Ou a resposta poderia ser depende, tá? Se for um VOF, é F, né? É falso. Se for justifique, aí por que não? Aí você tem que escrever o porquê não, tá bom? Isso aí vale com a subtração? Também, né? O limite da subtração nem sempre é a subtração dos limites, tá bom? A mesma coisa com o produto por um escalar, gente, né? O produto por uma constante. Então, por exemplo, né? O que significa o produto por uma constante? Se eu estiver fazendo assim, ó, limite de 4x à quarta, por exemplo, com x tendendo a zero, né? E aí, pessoal, o que essa regra aqui está me dizendo? Ó? O que essa regra está me dizendo? Está me dizendo que eu posso colocar o 4 para fora do limite, gente. Ó, 4 vezes o limite de x elevado à quarta com x tendendo a zero. Tá bom? Então, gente, são regras, né? Propriedades dos limites que dependem da existência. Essa regra é válida? É válida, mas eu preciso que esse limite exista para que essa regra seja válida, né? Existe muita questão com peguinha justamente nesse sentido, onde existem algumas igualdades em que, pelo fato do limite não existir, né, o pessoal acaba errando, né? Eu vou colocar isso em alguns questionários, viu, gente? Por favor, fiquem atentos a isso. Então, pessoal, as outras propriedades aqui embaixo, elas são um pouco mais chatas, mas são muito úteis, né? O limite do produto é o produto dos limites, né? Desde que cada um deles exista. A mesma coisa, o limite da divisão é a divisão dos limites. Então, cada um tem que existir. Além disso, né? Essa propriedade em particular, ela exige, né, que esse limite não seja zero. Porque se esse limite aqui for zero, pessoal, novamente, né, eu vou ter uma divisão por zero e eu não quero isso, tá bom? Então, em muitas situações de funções que são divisão, a gente pode aplicar essas propriedades para poder resolver os problemas de maneira mais rápida, né? Por fim, pessoal, a gente tem, né, uma potência, né? A gente chama P de potência, tá? Ou seja, um exemplo poderia ser o próprio limite de x elevado à quinta, por exemplo, né? Com x tendendo a 2. É um exemplo. Por quê? Porque eu posso passar esse 5 para fora, né? Justamente, pessoal, porque esse limite existe, ó. Limite de x com x tendendo a 2. Isso aqui existe, ó. E o 5 vem aqui para fora, tá bom? Então é dessa potência aqui. E é o que está escrito, né? E essa coisa é válida se, né, esse carinha aqui existir. Se quando eu calcular o limite elevar à quinta, ainda tiver tudo funcionando, né? Então, são propriedades que tem que ter cuidado para usar, né? Não é sempre que a gente pode sair usando essas coisas, tá bom? São ótimas ferramentas, mas que não podem ser usadas de qualquer maneira. Muito bem. Deixa eu só ver aqui, pessoal, qual que é o próximo tópico, para ver se vai dar tempo de falar ainda hoje. Um exemplo, tá? Dá tempo. Eu resolvo em minutos aqui. Olha só, calcule o limite de 3x² menos 4x mais 8. Muito fácil, gente. Vocês podem usar quantas daquelas propriedades vocês quiserem. Por quê? Porque cada um desses limites existem individualmente. A gente não tem divisão por zero, a gente não tem nenhum problema com raiz negativa, raiz de número negativo, perdão. A gente não tem esse tipo de situação. Então, pessoal, é só substituir, né? A gente pode fazer esse limite com x tendendo a 1. A gente pode dividir essa coisa toda? Pode dividir em 3 funções menores. Pode tirar as constantes? Pode também. Pode não fazer nenhuma dessas propriedades? Pode também. Aí vai, né, do seu gosto. E aí o tempero é de acordo com o que o cliente pede, né? Então aqui eu poderia fazer uma coisa do tipo x tendendo a 1, tá bom? De, por exemplo, 3x²,
E aí eu divido esses limites, né? Mais, aí no caso aqui é menos, põe menos. Limite, né, de 4x com x tendendo a 1, né? E mais limite, tá certo? De 8 com x tendendo a 1. Veja, pessoal, esse último limite aqui, ó, não tem o que fazer nele, né? A gente está com uma constante, né? Independe do valor do x, tá certo? Se o x for 1, for 1000, tanto faz, tá bom? Tanto faz. Então, no final aqui, eu dividi em 3 limites, mas não precisa, né? Aqui eu posso colocar só 8 mesmo, tá bom? E aí, gente, vocês apliquem direto, né? X igual a 1 aqui e faz a conta. Ou vocês podem tentar fazer lateral para tentar entender, né? Em qual valor que chega, tanto faz, tá? Pode tirar esse quadrado aqui para fora, pode tirar a constante aqui para fora, tá bom? Então, no limite existem diversas maneiras de a gente trabalhar a mesma situação, tá? O importante é a gente resolver no final. Eu vou resolver aqui direto, não vou ficar fazendo nenhuma firula. Então, simplesmente vou trocar o x aqui pelo 1. Não que eu estou avaliando o x no 1, mas como esse limite aqui é de uma função contínua, o limite existe, blá blá blá. Tem toda uma parte formal por trás aí que eu estou ocultando para vocês. A gente pode simplesmente multiplicar por 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 mais 8, tá bom? E aí é escrever 3 menos 4 mais 8. 3 menos 4 menos 1, então é igual a menos 1, mais 8, isso aqui é 7, beleza? Calculado o limite, esse limite aqui vale 7. Ah, professor, podia ter feito com coisa lateral, podia ter feito isso? Podia, gente, podia. Por que eu não fiz, né? Porque a gente está trabalhando com uma situação muito, muito fácil, muito simples, que não precisa de tanta análise. Por quê? Porque a gente não tem indeterminações, né? A gente não tem descontinuidades. Mas e aqui? Aqui será que vai ser a mesma coisa? Eu não sei. A aula que vem a gente dá uma trabalhada nesse limite aí e pensa se é simplesmente fazer essa divisão e tal. E a coisa vai andando, né?